Gente, tudo bem? Bom dia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Revolução Americana, tá? É um momento, né, onde os Estados Unidos se tornam os Estados Unidos, deixam de ser colônia da Inglaterra e começam a largar, né, essa questão da colonização e atuar de forma como um país mesmo, tá? Deixando para lá essa raiz inglesa e se tornando um país da América, tá bom? Aí a gente vai entender um pouco, a gente falou um pouco sobre a Revolução Francesa, né? Já falou também em outros momentos sobre a questão do iluminismo, que inspira a Revolução Francesa. Falamos sobre a Revolução Francesa, falamos sobre as conjurações baiana e mineira aqui no Brasil, né? E vamos falar agora da Revolução Americana, que tem total ligação com a questão da Revolução Francesa. E a gente vai entender um pouquinho, tá? Na verdade, as bases da Revolução Americana, Abraham Lincoln, George Washington e as pessoas que escrevem a Carta de Independência e que movimentam a ideia da independência, né, da América, né, da independência norte-americana, essas pessoas estão diretamente influenciadas pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa, tá? Olha só, o processo de formação dos Estados Unidos da América foi marcado por diversos acontecimentos. A chegada dos colonos ingleses, né? Acho que a gente já viu isso aqui. A dizimação, ou seja, a morte dos povos nativos e a ocupação de suas terras. O trabalho na produção agrícola, a escravização de africanos e o processo de independência conhecido como Revolução Americana. Nesse capítulo vamos conhecer um pouco mais sobre todos esses assuntos de um momento só, tá? Isso é um grande problema desse trabalho aqui, desse livro, porque ele tende a unir os temas num grande bloco de temas. E eu acho que isso deveria ter sido dado separadamente, mas vamos lá. Aí a gente tem uma imagem, né? Como sempre, é a imagem do início do capítulo, tá? Uma união. A gente pode tentar aproximar um pouco assim, ó, que fica mais fácil. Não sei se vai conseguir pegar, mas tem aí uma união, né? Entre um grupo e outro grupo, ok? Na verdade, um dos grupos representa, eu não sei bem qual, mas um dos grupos representa o sul, o outro grupo representa o norte dos Estados Unidos. A gente vai entender melhor isso aí, tá bom? Vamos lá. Aí primeiro a gente vai falar sobre a questão da colonização da América do Norte. Os Estados Unidos da América são um país situado na América do Norte, formado por meio da colonização inglesa, ou seja, a Inglaterra vai colonizar esse país, né? A região era habitada por muitos povos indígenas, antes de ser ocupada por europeus, os quais, ao longo dos anos, passaram a estabelecer um sistema de domínio, a ocupação e exploração do território. Ok? Então aqui, ó, a população das colônias crescia rapidamente, passando de 2.500 pessoas em 620. De 2.500 pessoas em 620 para 3 milhões em apenas 100 anos, né? Nesse grande contingente embrião do que seria os Estados Unidos, misturava-se inúmeros tipos de colonos: aventureiros, órfãos, membros de seitas religiosas, mulheres sem posses, crianças raptadas, negros e africanos, comerciantes e nobres, tá? Isso é uma parte aqui que quem escreveu foi o Leandro Carnal, e ele fala um pouco sobre a colonização, né, desse lugar que é os Estados Unidos. O que eu tenho para falar sobre isso é essa ideia de perseguição religiosa. Esse grupo que veio para cá eram perseguidos porque a religião oficial na Inglaterra era outra, tá? Então vai haver
uma perseguição à religião desses colonos que vêm para cá, chamados, se eu não me engano, de puritanos, e esse grupo vai se sentir perseguido na Inglaterra e vai fugir para esse novo continente. Tá? Inicialmente, essa população inglesa que vem para cá, né? Essas 2.500 pessoas que vão se tornar 3 milhões, elas vão se dividir em 13 colônias, chamadas com esse próprio nome, né? 13 colônias inglesas, que vão ser essas colônias aqui do lado. Tá? Aí nós vamos ter características muito claras, muito diferentes nessas colônias aqui, colônias chamadas colônias do sul, e nessas colônias aqui chamadas colônias do norte. O livro faz uma diferença entre as colônias do centro e as colônias do norte, mas essas colônias aqui, principalmente de Nova Jersey, o norte da Pensilvânia e Nova Jersey, para cima, nós vamos ter características bem semelhantes, tá? Que eu vou explicar já já. E aqui as colônias do sul, no caso o sul da Pensilvânia para cá, para o sul, nós também vamos ter outras características também bem claras, que a gente também vai ver já já, tá bom? Ó, no século XVI iniciou-se a colonização inglesa na América do Norte, mas somente nos séculos XVII os ingleses empreenderam iniciativas mais efetivas de ocupação territorial. A atuação das companhias de comércio foi fundamental no processo de chegada dos colonos ingleses. Essas instituições organizavam a chegada dos imigrantes, que eram de diversas origens. Alguns grupos vieram de países como Alemanha, França, Escócia e Irlanda. Inicialmente, foram fundadas na América do Norte 13 colônias. Observe ao lado. Aí já falei um pouco dessas 13 colônias, né, que são essas aqui. E aqui tem a data que foram fundadas. Tá? Nós temos aqui dita como as primeiras, né? A Virgínia, tá vendo? E Nova York, né? Fundadas bem próximas aí, tá? E aí vamos tendo outras, né? Vamos lá. Show. A colônia inglesa na América do Norte apresentava características diferentes dependendo da região. Leia a seguir mais informações sobre a colonização do Norte, a do Centro e a do Sul. Ó, tá vendo? Até aqui, ó, eles colocaram a do Norte e do Centro numa mesma caixa, né, de diálogo, tá? A maioria dos colonos que se estabeleceram no Norte e no Centro das 13 colônias era formada por calvinistas ingleses conhecidos como puritanos. A Inglaterra desenvolveu uma nova religião chamada anglicanismo, ok? Então os calvinistas passaram a ser perseguidos pelos anglicanos, né? E passaram a ser chamados de puritanos. Por causa dessa perseguição, eles migraram para a América a fim de fugir das perseguições religiosas que aconteciam na Inglaterra. Ao se instalarem na região, essa população passaram a cultivar produtos em pequenas propriedades familiares, constituindo uma economia voltada para o sustento dos colonos e ao pequeno comércio local. Pequeno comércio local, lembrem-se disso, porque esse comércio vai crescer, vai aumentar e vai mudar esse perfil aí. Continuando, gente. Já as colônias do Sul, ó, o clima mais quente, né, e o sol das colônias do Sul favoreciam o cultivo de tabaco, né, a matéria-prima do cigarro, cana-de-açúcar e algodão. Esse algodão aqui, ele vai ser exportado para a Inglaterra e vai se transformar em roupas, né, durante a Revolução Industrial, que a gente já estudou. Okay? Nessas regiões se desenvolveu uma produção agrícola voltada para a monocultura e a exportação. Para esse tipo específico de produção agrícola, muitas pessoas
saíram forçadas da África para serem escravizadas nessas colônias. Então, o sul dos estados, do que hoje a gente considera como Estados Unidos, né? O sul das 13 colônias era escravista, ok? E produzia normalmente monoculturas, ou seja, uma produção baseada em um item só. Então era, aquele produtor ali só produz algodão, 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 algodão e manda a exportação para a Inglaterra. Lá a Revolução Industrial vai fazer aquele algodão virar uma roupa, né, uma vestimenta qualquer, e aquela vestimenta vai ser vendida para a colônia ou para qualquer lugar do mundo. Tá? Então, por isso era interessante manter essas colônias do sul. Continuando. Os povos nativos. Então, aqui fala alguns. Na época em que os colonos chegaram à América do Norte, centenas de povos nativos já habitavam o local. Índios, né, gente? Sua diversidade era grande e eles estavam distribuídos por um vasto território. Aí nós temos os mais famosos, né, que são os Cherokees e os Apaches, tá? Mas a gente poderia colocar também os Esquimós, também são e também foram mortos, tá? Então, os Cherokees, os Sioux, os Apaches, os Chinooks e os Iowas são alguns exemplos de povos nativos da América do Norte. Essas populações apresentavam costumes e tradições bem diversificadas. E a maioria deles praticava a agricultura e a caça como modo de sobrevivência. Tá? Na época da colonização, os povos nativos foram dizimados pelos colonizadores. Suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas e batalhas de resistência. Tá? Eu sei que alguns aí já jogaram, tem esse conhecimento. O Red Dead Redemption 1 e 2 fala desse momento aqui, tá? Essa questão do Velho Oeste, né? Existem vários filmes também, essa expansão pro interior do país, né? Essa expansão vai confrontar esse homem branco, esse colono branco, que vai ser conhecido como o cowboy, o vaqueiro, né? Que vão começando essas cidades no interior dos Estados Unidos. Tá? Então esses povos vão ser confrontados, esses povos aqui, né, vão ser confrontados por esses colonos, e como o desenvolvimento armamentista, né, o desenvolvimento das armas já era muito superior aos índios, eles vão, obviamente, ter uma força muito maior, né? Então esses jogos falam sobre isso. Existem outros filmes também, De Volta para o Futuro, bom, não sei, não vou lembrar, mas existem vários outros filmes que também falam sobre isso, essa temática aí de Velho Oeste, né? Os Indomáveis, sei lá, tem um monte. Os chamados filmes de Bang Bang, tem centenas, tá? Na época da colonização, os povos nativos foram dizimados pelos colonizadores, suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas e batalhas de resistências, né? Inclusive tem um brinquedo muito comum, hoje em dia não é tão comum mais porque a gente está na era da tecnologia, mas o Forte Apache, né, era um brinquedo muito comum, e ele fazia uma ilustração de como era essa luta, né, entre os colonos e os índios, onde você via claramente os colonos com espingarda, armas de fogo, canhões, e os índios com arco e flecha, né, e lanças. Tá? Atualmente na América do Norte ainda existem alguns grupos descendentes de povos nativos. Muitos deles ainda reivindicam na justiça direitos de posse de territórios onde seus antepassados viviam. Tá? Aí aqui a gente tem uma descendente indígena, né, dançando. Tá? Você vê que os traços indígenas, né, apesar de serem um pouco diferentes dos traços brasileiros, você vê que ainda tem alguns traços aí, mesmo que um pouco diferente, você ainda consegue ver o que é um índio, né, que tem aí a pele morena e tudo mais.
tá? Esse ponto também é muito importante, gente, a gente entender essa questão aqui, o comércio triangular, tá? Esse comércio triangular é muito simples de entender. Nós temos um triângulo formado de 13 colônias, Inglaterra e África, ok? E aqui tem bem o que seria cedido não, mas onde cada um entrava com a questão do comércio, né? Dentro da África, e ela ia ceder escravos, tá? E ia comprar bens de manufatura, ou seja, coisas produzidas pela Revolução Industrial, como, por exemplo, ferro, tecidos e armas, né? Tecidos já prontos e armas eram comprados pela África. Tá? A Inglaterra recebia matéria-prima, principalmente peles. Tem um filme que fala sobre esse momento aqui também, né? Já que eu gosto muito de falar de filme, vocês devem estar pensando isso. Eu acho que é O Sobrevivente. É o filme que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. E fala sobre isso aqui também, essa questão desse comércio de peles. Tá? Então, essas peles... Aliás, é um filme muito bom, assisto. Essas peles... tabaco, corantes, né, a base natural, e algodão, principalmente algodão, tá por último aqui, não sei porquê. O açúcar, já que a Inglaterra e o resto da Europa compravam do Brasil, agora a Inglaterra produzindo aqui, esse consumo no Brasil diminui, né? E é um momento onde a sociedade açucareira entra em crise também. Você vai ter o açúcar produzido nas Malvinas, aqui. Você vai ter o açúcar produzido na Inglaterra, aqui nesse ponto aqui, né, no sul das 13 colônias. Então, o desenvolvimento disso aí vai gerar uma mudança muito grande para o Brasil, principalmente. Tá? E escravos. A Inglaterra também acumula, né, aqui escravos que vão trabalhar principalmente na construção civil, vão trabalhar servindo, né, em questões dentro de casa, tá? A Inglaterra também vai dar armas, né, joias, tecidos também, claro, bebida, ok? Então, isso é o comércio triangular. Para que a Revolução Industrial funcionasse, para que as 13 colônias, o sul das 13 colônias pudesse escoar a produção de algodão e açúcar, para que o norte das 13 colônias pudesse seguir aí com o início de uma industrialização, e para que a África pudesse comercializar e fazer comércio com escravos, havia uma relação comercial entre essas 3 regiões que a gente vai chamar de comércio triangular. Tá? Ao longo do século XVIII, as colônias inglesas na América estabeleceram relações comerciais com a África e com a Europa. Esse comércio ligava os 3 continentes e ficou conhecido como comércio triangular. Observe no mapa a seguir como ocorriam as trocas comerciais. De regiões da costa da África, como a Libéria, muitas pessoas escravizadas saíram para trabalhar nas fazendas das colônias americanas. Esses povos aqui, tá, entravam aqui nesse interior, escravizavam essa população em volta, traziam eles de forma escravizada, e aqui esses povos vendiam essas pessoas ou para o sul da América, da América do Norte, né, ou para o sul dos Estados Unidos, ou para a Inglaterra. Muito mais escravos foi para a América do Norte do que para a Inglaterra, tá, gente? Só para registrar aqui. Então, aí nós temos aqui a produção agrícola como cana-de-açúcar e algodão, originada nessas colônias, era encaminhada para a Inglaterra, onde seria transformada em produtos manufaturados, como tecidos, armas e rum. Para completar o comércio triangular, essas mercadorias eram enviadas à África e às colônias para serem vendidas ou para servirem como moeda de troca de escravizados.
comércio triangular foi um dos principais modos de entrada de africanos nas colônias da América do Norte, né, do norte da América. O trabalho escravo na região foi marcante principalmente na região sul das 13 colônias. Tá? E aqui nós temos uma imagem, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, uma imagenzinha aí de como era esse navio, né? Como essas pessoas aí estavam amarradas e organizadas aí, tá? Centenas de pessoas, gente, centenas de pessoas sendo escravizadas. Aí vamos falar aqui um pouquinho só mais um pouquinho, gente, sobre a questão da escravidão na América do Norte, tá? Também tem um filme interessante, 12 Anos de Solidão, assistam também, é muito bom. E vamos entender aqui, ó, em 1619 chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalhar na América do Norte. Assim como ocorria no Brasil, essas pessoas eram retiradas em seu local de moradia na África para trabalharem como escravizados. De acordo com estudiosos, entre 1690 e 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalhar na América do Norte. O trabalho dos escravizados na colônia era bastante desgastante. Grande parte deles compunha mão de obra para fazendas produtoras de matéria-prima para exportação, principalmente na região sul do estado, nas plantations. Plantation tá aqui, ó, um grande sistema de produção de monocultura, uma produção só, tá? Ó, grandes propriedades, mão de obra escrava e monocultura são as 3 características da plantation que também vai ser utilizada no Brasil. Ok? Então, nós vamos ter alguns tipos de resistência a essa questão da escravidão. Primeiramente, nós vamos ter sabotagens, né? Nas plantações, isso vai acontecer. A resistência dita aqui é só o desenvolvimento de música, mas nós vamos ter a continuidade de religiões africanas que eram perdidas por eles vão tentar resgatar isso. Os estilos musicais, né? É desse momento que vai nascer o jazz e o blues também. Danças típicas também do jazz e do blues também vão nascer desse movimento de resistência, tá? E as sociedades africanas, elas vão começar a se acolher num lugar único, mais ou menos como se fossem bairros, tá? Setores da cidade voltados para o negro, vamos dizer assim, como é, por exemplo, o Brooklyn, no Nova York, né? Não sei, mas como é, por exemplo, o Brooklyn, que é considerado um bairro negro, tá? Nós vamos ter muito disso, cidades inteiras voltadas que concentram mais, né, essa população negra, e eles a partir daí vão fazendo resistência, e essa resistência dura até hoje, porque o preconceito existe, né, e o preconceito nos Estados Unidos é muito forte também, assim como no Brasil e no mundo todo, mas já que eles têm a origem na África e são fruto de um passado negro de escravidão, eles sofrem muito preconceito com esse passado ainda, tá bom? Gente, então, eu vou parar por aqui, vocês façam os exercícios, se puderem, assistam algum dos filmes que eu dei a dica aí, e depois a gente continua para ver como é que foi, tá? Como é que as colônias americanas vão quebrar aí esse laço, né, com a Inglaterra, tá ok? Valeu, um abraço, tchau, até mais.